Olá, muito bom dia, amigos, companheiros do Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Semana passada falávamos sobre a superioridade da natureza de Jesus. E como vimos falando insistentemente em vários capítulos aí da Gênesis, que os milagres não existem, né? Tudo o que aconteceu foi dentro das leis naturais. Não é feito um estalar de dedo e alguma coisa acontece. É lógico que a superioridade de Jesus, o conhecimento, a moral que ele tinha, era muito grande. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Só que como mestre, como maior, como organizador, governador do nosso planeta, ele era o primeiro. Ele é o primeiro que tem que respeitar as leis naturais. Então ele não iria fazer nada contra os preceitos de Deus. Muito bem. Estamos dentro do capítulo 15, falando sobre os milagres da Bíblia, né? Hoje falaremos sobre sonhos, que é um item pequeno, o item 3, e também vamos falar da Estrela dos Magos, que é o item 4. Pois bem, na Bíblia tem a parte de Mateus, né, que diz que José foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Muito longe de ser considerado um milagre, os avisos por meio de sonhos, eles existem em todas as religiões. Todas as religiões têm relatos a esse respeito. Nós conhecemos o Espiritismo, sabemos que quando nós dormimos, o espírito não necessita repousar junto à matéria. O que precisa de descanso é o corpo. O espírito não precisa ficar dormindo ali. Ele simplesmente se desprende, né, graças às propriedades do perispírito, e alça voo no mundo espiritual. Uma vez afastado da matéria densa, da matéria física, né, ele entra em contato com outros espíritos desencarnados. Normalmente vamos buscar nossos afins, espíritos que pensam e agem como nós, alguns para o bem e, infelizmente, outros para o mal. E é nesse período que o nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, consegue estar mais próximo de nós, né? Consegue nos passar conselhos de uma forma mais direta. Toda noite, em torno de 6 a 8 horas, enquanto dormimos, imaginem só quanto bate-papo, quantos conselhos nosso benfeitor nos proporciona. Em capítulo anterior, falamos um pouco a respeito e vimos que não podemos nos preocupar em demasia tentando decifrar sonhos. Porque eu sonhei isso, vai acontecer aquilo, se eu sonhei isso, vai acontecer aquilo, e a pessoa fica bitolada naquilo e pode acabar sofrendo algum mal, alguma outra coisa assim. Então, o que é desnecessário, né, para nós. Porque quando nós precisamos lembrar de determinados sonhos, nós lembramos. De imediato, quando nós voltamos, o espírito volta ao corpo, de imediato ele pode não lembrar o sonho. Mas esse sonho não é apagado. Ele ficará arquivado no nosso subconsciente. E no momento oportuno, nós lembraremos. Quantas vezes nós passamos por situações de... Parece que eu conheço esse lugar. Eu nunca estive aqui, mas parece que eu conheço esse lugar. Muitas vezes nós somos levados durante o sonho, em sonhos, para aquele local, para nos preparar para alguma coisa que vai acontecer no futuro. No livro Missionários da Luz, no capítulo 13, André Luiz relata um caso muito interessante de um casal que iria receber como filho um desafeto do passado.
E eles estavam rejeitando esse desafeto. Por instintivamente estavam rejeitando esse regresso desse espírito no seio da família. Preste atenção, eu vou ler o pedacinho na íntegra. O pensamento envenenado de Adelino, seria o pai, destruía a substância hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas nunca iria atingir os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, ele estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-lhes a ação. Ele inconscientemente destruía os seus espermatozoides e não haveria fecundação. Não havendo fecundação, aquele suposto inimigo do passado que ele ia reencarnar no seio da família, ele não tinha condição de vir. E foi justamente durante o sono, durante os sonhos, né, que os benfeitores espirituais conseguiram conversar com ele, alertá-lo sobre o compromisso que ele assumiu lá na espiritualidade antes dele voltar à carne. Ele já tinha aceitado esse compromisso de receber aquele desafeto no seio da família. Só que a hora que entra na carne, ele acaba mudando de ideia, porque nós temos livre-arbítrio, correto? E, como eu falei, falaremos um pouco sobre a estrela dos magos, o item 4. Dentro do Evangelho de Mateus também, disse que uma estrela apareceu aos magos e foram adorar a Jesus, que elas iam à frente indicando-lhes os caminhos que eles deteve quando eles chegaram. O que Mateus narra, hoje, detentores do conhecimento que nós temos, né? Nossa ciência cresceu muito, temos muito mais conhecimentos do que aquela época. Vamos submeter isso, o fato, né, ao exame do nosso raciocínio. A estrela seria realmente uma estrela como conhecemos hoje? Ou essa estrela seria uma luz muito abaixo em termos de posicionamento, de altura, né? Porque naquela época eles acreditavam que a estrela, lá no começo, ela era fixa. As estrelas eram, no começo da Gênesis nós falamos a respeito, que o céu era uma abóbora cravejada com pontos brilhantes que eram fixos, né? Isso falamos lá no começo. Hoje, com o conhecimento que nós temos, vemos que não tem nada a ver. Mas naquela época, o que eles acreditavam quando a luz é que fosse uma estrela. Então hoje, o mesmo fato talvez não tivessem a mesma denominação, né? Longe também de ser considerado um milagre. Se questionarmos a velocidade dessa luz, fácil é explicá-la. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispirítico em foco luminoso. Muitos desses fatos, desses gêneros modernos e perfeitamente autênticos, não procedem de outra causa, né? Que nada que possa representar algo de sobrenatural. É muito fácil, é muito tranquilo os espíritos superiores plasmarem uma luz que iria guiar os reis magos. Então, longe de questionarmos o que aconteceu na época de Jesus, nós estamos levando a lei de raciocínio, dizendo que os fatos que aconteceram não eram milagres, estavam tudo dentro da lei natural. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até a semana que vem, se Deus assim o permitir.